Hoje é a lição número 3, dia 15 de julho de 2018, os ministros do culto levítico. Texto áureo, Números capítulo 3, versículo 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meu, eu sou o Senhor. Aleluia. Verdade prática. O chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Leitura bíblica, Levítico capítulo 8, do versículo 1 ao 13, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois, pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos revelar o modo que possamos te agradar, o modo pelo qual o Senhor recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe a nossa vida, recebe o nosso dia a dia, e estamos disponíveis hoje de manhã, através deste estudo, Pai, para moldar a nossa vida, segundo a Tua palavra, segundo a instrução do Espírito Santo, porque essa é a prioridade da nossa vida, Pai, estar irrepreensível diante da Tua presença, mesmo diante das dificuldades, diante das turbulências, diante dos vales da vida, Senhor. Nós não podemos sair da Tua presença, nós não podemos deixar a Tua presença, precisamos permanecer os mesmos, Pai, com os métodos da Tua palavra, com a instrução da Tua palavra, com a revelação do Espírito Santo, Pai. Assim sairemos vencedores, porque é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos instrui quando estamos no caminho, quando estamos te agradando, Pai. Abre o nosso entendimento aqui no santuário e pela internet, Pai, para que mais uma vez sejamos moldados pelo poder da Tua palavra, que o Espírito Santo mais uma vez fale de uma forma singular, ímpar, individual, transformadora, renovadora, Pai, sobre a nossa vida nessa manhã. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos dar aqui as nossas boas-vindas também todos os nossos amigos, todos os domingos de manhã, da IBD Online. Que Deus possa lhe dar um domingo maravilhoso, cheio das bênçãos de Deus. E nós aqui vamos para a nossa terceira lição, como diz o pastor Luciano. E desta feita, como título, os ministros
do culto levítico, né? É uma associação de estudos voltado para o culto, embora estamos analisando como Deus padronizou o culto na velha aliança, e hoje nós vamos adentrar dentro desse assunto, no sentido de que, como disse aos irmãos na lição passada, era uma prática realizada já antes dessa padronização, dessa forma que Deus instituiu ali o deserto. Deus ia dar uma norma, um padrão, como isso seria feito. E hoje nós vamos analisar com mais profundidade como Deus instituiu, padronizou o culto levítico na caminhada no deserto, e mesmo depois que eles adentraram na terra, né? Só para lembrar aos irmãos, ou mesmo aqueles que não estiveram aqui no domingo passado ou não acompanharam, o sacrifício no altar era realizado naquela época pelos pais, pelos patriarcas, e mesmo no dia da saída do povo no deserto, ali do Egito, os pais é que sacrificaram o animal, o cordeiro, e colocaram ali nos umbrais das portas o sangue, para que quando o anjo passasse a meia-noite, aquela família fosse poupada. Também falamos a respeito de Caim, de Abel, de Noé, de Jó, que sacrificavam ao Senhor. Então, era um culto que eles realizavam, e Deus assim recebia. Porém, agora, já no deserto, no pé do Monte Sinai, Deus chamou Moisés e separou a família de Arão para um trabalho. E nós vamos aqui aprender aqui nesta manhã que a princípio não era assim o propósito de Deus, né? Era diferente. O propósito de Deus não era chamar a família de Arão para esse trabalho. Porém, em virtude de algo que aconteceu ali no Monte Sinai, Deus mudou, separando a família de Arão, sua descendência, para esse trabalho, né? Mas vamos para a nossa introdução. Nesta lição veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos a estas: quem eram os levitas? E por que a sua chamada foi necessária? Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício. A semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como uma nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o Evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Que o Espírito Santo nos ajude nesse estudo. Amém? Quem foi Levi? Vamos buscar um pouco dessa tribo, né? Dessa tribo chamada Levi. Levi, irmãos, ele foi filho de Jacó com a sua primeira mulher, chamada Lia. Ela era uma mulher menos amada. A mais amada de Jacó foi Raquel. Ele, quando despertou do seu casamento, que ele percebeu, não era Raquel que estava com ele, e sim Lia.
Lia viveu uma vida com Jacó, sentindo assim rejeitada por ele. Mas Deus abriu a sua madre e deu a Jacó dos 13 filhos, né? Porque foram 12 homens e uma mulher. Pouco se fala dela, né? Se fala mais dos homens. Porque naquela época, quando nascia uma mulher, muitas delas não eram contadas. Mas Lia deu a Jacó 7 filhos dos 12. Parece que Deus deu a lei de uma compensação. Pouco amada, mais filhos, né? A saber, Rúben, Simeão, aí vem Levi, depois Judá, Isacar e Zebulon, e uma filha chamada Diná. Então, aqui vem essa ponta dessa tribo, desse casamento, que veio a esse homem, terceiro filho de Jacó com Lia, Levi, aonde mais tarde essa tribo vai crescer ali no Egito e vai desenvolver aí essa ponta, essa tribo que Deus vai usar lá na caminhada no deserto para exercer uma função de uma excelência, uma função que vai apontar a Cristo, ou seja, estamos falando em 4.000 anos atrás, aproximadamente. Impressionante, né? Como as coisas de Deus é rica, né? Nós estamos falando aqui de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás, quando nasce esse moço chamado Levi, e que Deus vai usar lá na frente como uma função que vai tipificar a Jesus. A intimidade com Deus. Verdade. Exatamente. Nós temos o outro filho também, se nós formos analisar, já que nós estamos falando dessa mulher chamada Lia, ela teve o quarto filho, Judá. Judá é da tribo que nasceu Jesus. É impressionante, irmãos, porque quando a gente fala desse assunto e a gente vai estudar a vida de Lia, nós vamos ver uma mulher de sofrimento, uma mulher rejeitada, porque é difícil você viver uma vida rejeitado, né? E de repente Deus abençoa de uma forma que do seu ventre vai nascer 2 homens, 2 varões que vão exercer um papel de uma importância no cenário do plano de Deus. Então, quando você se sentir rejeitado, lembra de Lia, que foi rejeitada por o seu marido, porém Deus o abençoou de uma forma maravilhosa, né? Porém, não podemos pensar somente assim, né? Raquel também deu 2 filhos maravilhosos a Jacó, que foi José e Benjamim, né? E José teve um papel importante também no plano de Deus, quando ali salvou o mundo com o seu trabalho ali no Egito, no sentido de preservar o mundo da fome, né? Muito bem. Então nós iremos tratar a respeito dos ministros da adoração, que representavam diante de Deus a antiga aliança, né? Como disse aos irmãos, foi um privilégio muito grande exercer essa função. Era uma autoridade na época, era maior. Esse sumo sacerdote representava a maior autoridade na época.
ou seja, você ser o sumo sacerdote daquele ano e dos anos que sucedia, porque você tinha uma função vitalícia. Vitalícia. Assim, uma função vitalícia entre aspas, né? Entre aspas. Porque na sua caminhada como sumo sacerdote, se você viesse a sofrer algum problema de saúde, no sentido que você fosse analisado, você seria rejeitado como sumo sacerdote. Se você tivesse uma doença, um defeito no percurso na sua vida como sumo sacerdote, você era tirado. Não era somente a morte que tirava o exercício do sumo sacerdote. Ele tinha que se manter dentro dos padrões. Por exemplo, se ele desenvolvesse uma doença, que o seu rosto viesse a ficar deformado, ou uma outra coisa que viesse a acontecer, um acidente, que ele viesse a dar uma puxada na perna, ficar manco, aleijado, ele também saía de cena. Tinha que ser um homem perfeito. Ou seja, essa perfeição vinha de algo que Deus queria apontar. Queria apontar a perfeição do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Escritor aos Hebreus, nós já aprendemos aqui que o sacerdócio araônico foi um sacerdócio, podemos dizer, uma sombra, passageiro. Porque se ele fosse algo que dá sustentação para a salvação da humanidade, não precisaria do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é eterno. Então nós estamos estudando aqui algo que foi passageiro. Que foi passageiro. Eu estou achando esse estudo de uma importância tal, porque uma das coisas que o inimigo quer fazer é neutralizar, invalidar o sacrifício e a chegada de Jesus. Porque se ele conseguir neutralizar, inviabilizar ou anular o sacrifício, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, você volta para a velha aliança. E se você voltar para a velha aliança, você está anulando o sacrifício de Jesus. E se você anular... E tirei com cumprir a lei. Mas como você não consegue cumprir a lei, você não está salvo. Então, eu estava pensando isto quando eu estava preparando essa lição, eu começo a entender que por detrás desses assuntos existe um propósito. Porque o que está disseminando por aí é a volta à velha aliança. E nós, não quero falar aqui o nome das igrejas, que por aí dá sustentação, porque posso aqui não dizer todas, mas o importante é você aprender a verdade, é que igrejas têm como o sacerdote como o homem que é o mediador, sumo pontífice. E elas ficam aí escondidas e a pessoa tem uma postura dentro da igreja, olhando para esse homem como o sumo pontífice, ou o mediador, ou o sacerdote, no sentido desse sumo sacerdote da velha aliança, né? Não que nós não somos sacerdotes. Não, podemos também dizer que o pastor não é um sacerdote. Ele é um sacerdote. Como você, que não é um pastor, é também um sacerdote. Todo crente. Então, mas entender que você não é um sacerdote e somente ele é o sacerdote, se você assim pensar, para você, o véu não foi rasgado.
Isso é muito sério. E já que nós estamos falando desse assunto, eu ia falar mais tarde, mas de repente não terei tempo. Mas esse negócio de a pessoa entender que a sua oração vale menos do que a oração do pastor, é errado. Isso aí está muito errado. Você pode pedir ajuda, pedir para alguém lhe ajudar, né, a orar. Paulo vai enfatizar isso com muita clareza, que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. E depois ele vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Mas nunca você vai encontrar no Novo Testamento uma pessoa que representa como sacerdote, ou sumo sacerdote, como da velha aliança. Não. Essa pessoa agora é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então a sua oração vale tanto como a oração de um pastor, de um mestre, de um profeta, a sua oração vale tanto. Agora, nada impede de você vir aqui, o pastor me ajuda a oração, vamos orar. Nem domingo, quinta-feira passada, um irmão me abraçou e disse, vou orar por você. Amém. Mas não significa dizer que a minha oração vale menos. Você está entendendo? Se a gente sair desta manhã com isso muito claro, é um grande avanço na nossa caminhada aqui nessa terra. Porque isso às vezes chega na igreja e começa a entender que se ele orar, resolve. Porque isso, aquilo, outro. Mas depois nós vamos entender que Deus separou ministros para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, para aperfeiçoar a igreja com a palavra, para ensinar, para conduzir o rebanho. Amém? Mas todos nós, ele disse, e nos fez reis e sacerdotes. Então aquilo que na velha aliança só um, agora não. Agora todos nós podemos entrar além do véu e falar com Deus. Isso é de uma importância muito grande. Uma importância muito grande. Então, hoje nós iremos ter um entendimento melhor a respeito desse assunto. Veja o que Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro 2:5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós somos proclamadores do Evangelho, intercedores tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. A semelhança do sacerdote levita, chamado no divino, exige separação, excelência e dedicação integral. Então, hoje você pode pedir por você. Hoje você pode pedir por aqueles que não são crentes. Então, hoje você exerce a função de um sacerdote, que fazia lá na antiga aliança. Bem? Muito bem. Vamos caminhar. Levi, a tribo sacerdotal. Em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi e depois constataremos quão zeloso foram os seus descendentes e como se deu a sua vocação ao ofício sagrado. Então, eu já disse aos irmãos da sua história, né? Eles tiveram com a chamada de Levi, de onde ele veio, né?
Mas vamos para Êxodo 19, 5, quando nós temos aqui um esclarecimento muito importante. Agora se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são palavras que vocês dirão aos israelitas. Essas palavras aqui, irmãos, que eu acabei de ler para os irmãos, é como eu disse aos irmãos, a priori, o plano de Deus foi que a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes. Toda a nação. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, Deus, ele disse, vocês, como Deus amava, irmão, esse povo. Deus queria que toda a nação tivesse esse papel. Deus estava muito orgulhoso, no sentido de que ele separava um povo, e ele disse, olha, embora toda a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E ele disse, olha, Moisés, vai lá e diga a todos os israelitas, divulguem isso. Isso seria algo espetacular, algo de uma abrangência muito grande. Ou seja, Deus estava muito animado, ele estava muito feliz. Não que Deus deixe de ser feliz, mas quando ele soltou essas palavras aqui, é que o plano dele era um plano magnífico com aquela nação. Porém, irmãos, não foi isso que aconteceu. Êxodo capítulo 24, 18, nos diz assim que Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 24, 18. Moisés, ele sobe na nuvem, e nessa nuvem ele entra dentro do monte, e lá permanece 40 dias e 40 noites. O que foi que aconteceu? Com a ausência de Moisés, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Cadê Moisés? Cadê o nosso líder? Eu não vi ele levando comida, não. Você viu? Não. Eu também não vi. 40 dias sem comer, ele já foi. E parece que aquilo que é negativo espalha, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas tinha aqueles que corriam com mensagem negativa de uma velocidade, do boca a boca, de repente toda a congregação estava. E para fazer coisa errada, você não precisa muito virar a esquina, não. É muito rápido. Rapidinho. As mulheres deram o que tinha de ouro e prata, porque naquele dia, quando saíram do Egito, se vocês se lembram que quando eles saíram, disse, olha, quem sabe vocês vão fazer uma viagem longa, os vizinhos começaram a entregar ouro, prata. Deus moveu o coração do povo. Eles saíram ricos, irmãos. Saíram bem abastecidos de joias preciosas, roupas, enfim. Indenização. Muito bem, uma forma de ser indenizado. Muito bem. 40 anos de escravidão. 400 anos começando com Abraão, né? Ali eu penso que ficou ali uns 100 e poucos anos. Mesmo assim, muito tempo. Agora, eles pegam aquela joia e fazem um bezerro e começam a dançar, a pular e dizer que quem era que tinha tirado eles do Egito era o bezerro. Irmão, isso aí foi terrível. Quando Moisés desce do monte,
Deus vai usar uma frase: Moisés, este teu povo. Aqui Deus estava dizendo meu povo. Aqui Deus estava dizendo será uma nação santa, um reino de sacerdotes. Ou seja, um plano maravilhoso. De repente, o que um bezerro não faz, irmão, para Deus, isso é uma afronta. Deus conduzindo, Deus falando, Deus escrevendo na pedra com o seu dedo e fazendo e trazendo. E lá embaixo, no sopé do monte, um grupo lá considerado, pulando e dizendo que era o bezerro. Voltando às práticas do Egito. Os bezerros são coisas que estavam trazendo do Egito, aquela imagem. Agora, eu não sei como eles conseguiram fundir este bezerro no deserto. Porque no deserto não tem. Difícil, né? Mas fizeram. O povo judeu é um povo tremendo. Um povo muito esperto. E, de repente, Moisés desce. E Deus disse: esse teu povo tem pecado. Eu não quero mais eles, não. Eu vou destruir esse povo, fazer um outro povo de ti. Moisés entra aqui como um mediador. Moisés, irmãos, foi um profeta, que depois, mais tarde, ele vai dizer que Deus ia levantar um semelhante a ele. Não que semelhante aí seria no sentido de igual. Até porque esse reino de sacerdote parou. Mas no sentido de mediador. Moisés estava colocando ali como sentido de mediador. Moisés foi um profeta, mas foi um mediador. Moisés também era da tribo de Levi, dos coatitas. Ele era dessa linhagem. E Moisés mediou aquela situação, porque o povo ia ser dizimado ali no pé do monte. Moisés interferiu e Deus disse. Assim a gente consegue entender que Deus disse: tá bom, hoje eu não vou destruir, não. Mas lá na frente a gente vai entender que destruiu. Josué. Entraram. Deus arrumou todos os meios para ir destruindo. Aos poucos foram caindo. Quando não faltou, ele arrumou serpentes que entravam debaixo da tenda e picava um, picava outro, e foram dizimando, caindo os cadáveres no deserto. Porque eu disse: eu não quero esse povo que tem essa performance. Fiz, e eles não entenderam. Do inferno. É. Então, isso, muito bom. No sentido de libertador. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus libertou da condenação eterna. Moisés foi obediente, podemos dizer assim, em tudo. Sim. Porque o texto que foi lido fala assim: e ele fez o que o Senhor mandou. Jesus foi o mais obediente. Obedeceu em tudo. Então, essa semelhança, né? Essa semelhança. É semelhança. Agora, para chegar a dizer estas palavras, irmão, eu acho assim que para nós, como mortais, pensa bem você dizer assim: Deus vai enviar um semelhante a mim. Tem que ser alguém que realmente muito peso. Imagine só você chegar no meio de um arraial, no meio da congregação, e dizer: olha, lá na frente, Deus vai mandar um outro semelhante a mim. A ele, vocês vão dar ouvido. A Bíblia ouvireis. Pensando assim, Moisés realmente era um homem tremendo mesmo. Nós já aprendemos aqui que Moisés não tem comparação com Jesus, né? Não dá para dizer. Mas, em termos de tipificação, homem é homem, Deus é Deus. Mas ele exerceu uma função que, mediador, como legislador,
como libertador. Foi realmente um homem extraordinário, né? Agora, só estou trazendo isso aos irmãos porque eu penso que é de uma importância muito grande de saber o plano e como mudou. Por que mudou? Por que antes Deus disse, essa nação será uma nação santa, de sacerdotes, um reino sacerdotal, ou seja, Israel seria esse reino. Deus ia escolher o primogênito de cada tribo para representar esse reino sacerdotal. De repente, muda. Êxodo capítulo 32 e 26. Aqui muda. Começa a mudança, porque Moisés vai proferir umas palavras e uma das tribos vai se posicionar diferente. Êxodo 32 e 26 diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. Todos os levitas se ajuntaram a ele. Então, só para nós que estamos aqui, e você que nos acompanha pela internet, no meio daquele barulho todo, no meio daquela confusão toda, o bezerro por lá, e de repente Moisés desce e diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e diz assim: quem de vocês é pelo Senhor? Resta alguma coisa? Ficou alguma coisa aqui? Das 12 tribos, só a tribo de Levi se ajuntou aos pés de Moisés. É que essa bagunça que está aí. As 11 tribos, irmãos, ficaram, balançaram. Não reagiram, não tiveram a prontidão de dizer bezerro ou Senhor. Mas a tribo de Levi decidiram rapidamente. Se achegaram a Moisés. E Deus viu isso. Você percebe? Deus está sempre vendo. E quando Deus viu a posição daquele grupo, daquela tribo, e disse: então agora, esta tribo será uma tribo diferenciada. É impressionante. Esta tribo agora vai exercer um papel sacerdotal. Essa tribo, eles terão privilégios. Terão, na verdade, deveres, responsabilidades, sim, mas será uma tribo de privilégios. Como disse aos irmãos no princípio, era uma tribo, embora eles não tenham recebido parte da herança, porém eles foram sustentados pelas demais tribos, ou seja, exerceram uma função diferenciada das demais tribos. Desapego. E também eles não tiveram possessão, tiveram cidades, sim, eles moravam, eles tinham seus lugares, assim, normal, mas eles não precisavam estar ali fazendo as coisas deste mundo acontecer. As coisas chegavam assim na mão deles. Eles faziam um trabalho, passou a ser a possessão de Deus, amado por Deus, separados por Deus. Enfim, tiveram todo um trabalho magnífico, de uma importância muito grande. Então, os irmãos entenderam. Depois aqui, lá no final, Moisés ainda vai dizer, Deuteronômio 10:8, naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar perante o Senhor. Deuteronômio 10:8. A fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Isso já lá em Deuteronômio no final. Moisés estava refazendo, reforçando tudo aquilo que já lhe havia sido dito. Por isso que ele fala até o dia de hoje, porque já tinham se passado já quase 40 anos.
Moisés estava dizendo, olha, essa tribo foi separada pelo Senhor. Isso vai continuar assim. Foi Deus que fez assim. Os irmãos entenderam? Amém? Ficou assim claro, né? Penso eu, mas caso ficou, porque que não era assim, mudou. Foi Deus que mudou para que honrasse essa tribo. O nascimento de Levi. Ao dar à luz a Levi, declarou-lhe, agora, esta vez se juntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. E de fato os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. Então esse ligado ao Senhor aqui tem muito a ver conosco, viu, irmãos? Nós, transportando para os nossos dias, quando ela viu que ela deu à luz ao 3º filho, ela disse, agora Jacó vai se achegar mais a mim. Eu vou estar mais ligado ao meu marido, porque já tenho dado ao 3º filho. Isso tem um entendimento que eu posso assim entender, é que nós devemos estar ligados ao Senhor. Nós não podemos se desligar dele. É de uma importância muito grande. Os levitas eram descendentes de Levi. Já passei aos irmãos. Agora, Levi, irmãos, ele teve 3 filhos. 3 filhos. Agora aqui vai começar a mudança, né? O primeiro filho dele se chamou Gerson. O segundo filho se chamou Coate. E o 3º, Merari. 3 filhos de Levi. E como Deus separou a tribo de Levi para esse reino sacerdotal, para esse magnífico trabalho, ele teve 3 filhos, né? E esses meninos cresceram e se desenvolveram e se tornaram uma tribo, né? Tribo de Levi, lá no Egito, foram desenvolvendo e crescendo. E esses filhos de Levi formaram uma clã, nessa tribo, e quando Deus separa a tribo de Levi para esse reino sacerdotal, e o que foi que Deus fez, né? É interessante que aí eu fui buscar assim a ponta disso aí, está em Êxodo capítulo 6 e versículo 16 a 20, se você quiser marcar, mas eu vou ler aqui, porque é importante como Deus, como o Espírito Santo deixou tudo registrado, para que a gente pudesse entender a linhagem desta tribo e de onde apareceu uma pessoa importante, né? Esses, pois, são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme a sua clã, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão. Aqui está esse nome deste homem. Quem se lembra quem foi este homem? Menos aqui. Menos aqui não vale. Nós também não pode. Quem foi Anrão? Segura aqui esses dois. Não estou achando que os outros... Por isso que eu trouxe aos irmãos, porque quando eu falo assim, e os filhos de Coate foram Anrão. Eu vou ler mais, você vai pensando, tá bom? Isacar, Hebron, Uziel, Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi, esses foram os filhos da clã de Levi por ordem de nascimento. Agora ficou fácil, né? Ler esse outro versículo, né? Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que deu à luz a Arão, Moisés. Anrão viveu 137 anos. Então,
a ponta está aqui, e da onde ele veio, dos filhos de Coate. Então Moisés era coatita. Então dos coatitas vieram os sacerdotes. Agora, esses demais, os filhos de Levi, Gerson e também Merari, eles eram da tribo de Levi, e Deus separou a tribo de Levi para esse trabalho. Agora, Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus ordeiro. O que ele fez? Desses 3 filhos, ele separou a linhagem desses 3 filhos para o exercício do sacerdócio. Cada um tinha o seu papel. Uns cuidavam lá da frente, do santo, dos pães asmos, da mesa, enfim, da linha sacerdotal propriamente dito. Os outros 2 filhos cuidavam de outros trabalhos. Vai mudar? Vai. Quem vai tirar as cortinas? É impressionante, né, irmão? Quem vai carregar as cortinas? Porque depois que o povo saía do deserto, que mudava de um ponto ao outro, a última tribo a deixar o acampamento era a tribo de Levi. Tudo ia caminhando, mas eles tinham que fazer todo o trabalho de arrumação, desarmar. De que tribo você é? Eu sou de Gerson, então você tinha a sua função. Eu sou da de Merari, você tinha a sua função. Eu sou de Coate, você tinha a sua função. É que nem hoje, irmãos. Isso aqui mostra que Deus hoje, Deus mudou? Deus não mudou. Há pessoas que querem fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Deus podia dizer, vocês são da tribo de Levi, vocês se arranjam aí o que vocês vão fazer. Vocês são separados para o trabalho sacerdotal? Não, diz, não, senhor. Você é de Merari? Você vai fazer esse trabalho. Você é de Coate? Você é coatita? Você vai fazer esse trabalho. Então, hoje também na casa de Deus, a gente tem que entender que Deus também fez assim. Quando ele fala, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para mestres, pastores, profetas, evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento. É a mesma coisa, irmão. Mudou o nome. Irmão, se você der uma igreja para um mestre dirigir, em pouco tempo você vai ataçar ele quase. Porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir pastorear. Ele não vai conseguir, não é o dom dele, o ministério dele é outro. Há outros que dão uma coceira dentro da igreja, ele não consegue, ele tem que pegar folheto, ele precisa evangelizar. O ministério de evangelista. Há outros, Deus vai usando conforme, e depois, sucessivamente, tem lá a chamada, o trabalho, enfim, que o Espírito Santo usa para o trabalho. O fato é que sempre alguém tem algo a fazer pelo Senhor. Jesus disse que no seu reino, alguém recebeu 5 talentos. O outro, 2. E o outro, 1. E o outro, 0. Não tem 0. O seu potencial é menor? É. Então, 1 talento. E depois Jesus vai abrir isso aí dizendo que alguém é colocado sobre 10, sobre 100 e sobre 1000. Porque se você colocar alguém que não tem potencial para cuidar de 1000 e colocar essa pessoa para cuidar, vai virar um problema. Mas ele é meu amigo, vou colocar ele para cuidar de 1000. Mas você vai ter problema. Profissional também. Há pessoas que... Isso é muito, muito importante que o nosso irmão colocou aqui agora.
ele fez uma colocação muito importante. Há pessoas que estão numa empresa trabalhando, ele fala, gostaria de tanto ter o cargo do meu chefe. Nossa, que gostoso. Ele só manda. Só na caneta. Não suja a mão. E ganha mais do que eu, que fico o dia inteiro aqui na máquina trabalhando, aqui no computador, na graxa, seja o que for. Fica todo sujo. Se um dia eu fosse um chefe. Conhece o salário dele, mas ele não sabe qual é a responsabilidade desse chefe. E um dia, de tanto ele se esforçar e ficar choramingando, alguém vai lá e fala assim, a vaga é sua. Que gostoso que eu era quando eu operava aquela máquina. Que saudade. Tem como voltar? Não tem como voltar. Mas eu não aguento esse trabalho. Então, daqui para a rua. Porque não pode voltar mais. Então, se você está numa função, antes de mudar para outra, veja se realmente você tem condições. Assim, isso vale para os nossos dias também, como na igreja. Aquele diácono é muito bom. Faz um excelente papel de diaconia. É muito bom. Aí alguém, sem ter um entendimento, não participa da escola dominical e tal, vamos separar aquele irmão lá para ser tal função na igreja. Mata o obreiro. Sim. Mata o obreiro. Por quê? Porque o seu potencial, o seu ministério, era aquele. Ele fazia bem feito. Olha, irmãos, nós temos uma história na Inglaterra de um homem chamado Moody. Quem já leu a história, a biografia dele? Moody foi um porteiro. Ele ganhou milhares de pessoas para Jesus na porta da igreja. Era um evangelista. Ele gostava de evangelizar na porta. Quando as pessoas passavam em frente à igreja, ele convidava. Nada é pequeno nas mãos de Deus. E ele fez um propósito uma vez de evangelizar pelo menos uma pessoa por dia. Propósito, hein? Que propósito? Ele fez. E um dia ele foi dormir. Você conhece tudo? Esse homem conhece tudo. Conhece tudo. Olha, é difícil falar aqui, viu? Difícil falar aqui, né? Agora vou ter que acabar de contar a história certinho, porque ele conhece a história. Não exagera. Mas ele foi dormir e, de repente, começou a chover. É isso mesmo? Começou a chover, ele deitado na cama, a chuva caindo. Ele falou, meu Deus, chuva, não evangelizei ninguém hoje. E agora? Dormir? Não posso, fiz um voto ao Senhor. Lá sai Moody com a sua capa de chuva e um guarda-chuva andando nas ruas de Londres. Não sei se é Londres. E ele vai andando, de repente ele passa por uma viela e vê uma casa aberta no fundo de uma casinha. E ele para na porta e os meninos estão tocando guitarra, cantando, tocando música e cantando. Ele entra, abre a sua Bíblia e começa a ler. E começa a ler e ler. De repente, aqueles moços param de tocar e vêm se aproximando de Moody e se ajoelham. E ali ele prega a palavra de Deus para aqueles jovens e ganha, quem sabe, uma parte deles para o Senhor Jesus e sai embora tão satisfeito, porque a obra dele foi feita mesmo com dificuldades, mesmo com chuva e mesmo com frio. É a lição passada. Sacrifício vivo. Então, você pode exercer a função de um sacerdote, você pode fazer um trabalho para o Senhor, mas se você separar um homem desse e dizer para ele, agora, a partir de hoje você vai fazer essa função da igreja,
de repente alguém tinha matado o Moody. Porque agora meu cargo é... Fora o que aconteceram, irmãos, com os filhos de Arão. E ficaram soberbos. Porque, de repente, eles disseram, nós somos pessoas tão importantes agora. Nossa, somos da linhagem, somos grandes, agora somos superiores a vocês. E, de repente, o orgulho subiu pela cabeça dos meninos. E a Bíblia diz que eles foram mortos pelo Senhor, porque trouxeram um fogo estranho. Então, às vezes você levantar um ministro, requer cuidado, irmãos, muito cuidado, se você vai destruir essa pessoa. Muitos desses casos, muitos. Eu me lembro de um fato que aconteceu, de um obreiro que foi separado para dirigir uma congregação e o irmão era gago. Eles separaram pela foto. Foi terrível. Não somente pela foto. Na verdade, o pecado dos 2 filhos de Arão foi a desobediência ao sacerdote, né? Sim. E você pode ver que no meio da igreja hoje tem muito homem de Deus que está morrendo porque está desobedecendo o sacerdote, está tentando passar por cima. E eles morreram por causa disso. Eles passaram por cima da lei sacerdotal e foram oferecer sacrifício para o Senhor. E hoje não é diferente. Tem muito homem de Deus morrendo porque está desobedecendo o sacerdote. E nós temos outro exemplo também de filhos que tiveram postura errada e tinham que representar bem a família do sacerdote. Foi os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles não deram valor ao sacrifício. E é tanto que quando eles iam assar o sacrifício, que os filhos de Eli que faziam? Ia lá, espetavam. A carne tinha que assar. Ele falou, não precisa assar nada não. Enfiava o espeto, arrancava a carne crua mesmo e comia. Um desrespeito. Então, isso é o porquê. Não sabe do valor e da posição que está exercendo. E hoje é não discernir o corpo de Cristo. Então, cuidado com a chamada de alguém. É muito sério, viu, irmãos? Vamos caminhar, que eu estimo hoje eu não vou conseguir terminar. Vamos rapidamente, então. O zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja visto o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Diná. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Eram homens da maior firmeza. Esses homens eram... Queridos, os levitas, eles eram pessoas de um zelo. Eles eram muito cuidadosos. Eles faziam esse trabalho do Senhor com muito zelo. Os anos se passaram e eles continuavam zelosos pelo trabalho do Senhor. Veja o que aconteceu lá na frente, segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, e versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar de incenso. O sumo sacerdote, aqui entra, o sumo sacerdote Azarias
E outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor Uzias. Ser honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Querido, nós estamos falando aqui de sumos sacerdotes e mais 80 enfrentaram quem? O rei. Eu não vou... Eu vou só parar por aqui e depois cada um de vocês faça uma análise com mais profundidade. Você sabe o que é você enfrentar um rei naquele tempo? Isso aqui, irmão, é muito zelo. Não, zelo pelo Senhor. E vou dizer aos irmãos, aos alunos e aquele que nos acompanha, isto aqui como disse, era numa época que o homem, o rei, falava, acontecia. Não tinha esse negócio de direitos humanos. Não. Mesmo jeito. Isso aqui, irmãos, é muito zelo. É de uma, assim... É muito zelo. Deus ao homem. Exatamente. Agora, numa época em que se fizesse isto, você é morto, irmão. Morto. Hoje, se eu for falar assim, mas não sei, né, tal. Mas vamos pensar que esses homens que Deus escolheu fizeram, irmãos, algo de uma importância para o Senhor. Eles enfrentaram o rei e lá na porta do templo, de repente o rei começa a ficar leproso. E Deus fez de um jeito que a lepra aparecesse, que fosse visível na testa. E vou dizer uma coisa aos irmãos. Ele morreu leproso. Ele foi separado, ele foi tirado do reino, seu filho entrou, porque ele foi fazer algo que Deus havia instituído, padronizado. Eram os filhos de Arão. Foram sair das pressas. Muito bem. Eu trouxe aqui para os irmãos, depois os irmãos podem ler com mais calma, né? Está aqui. Os coatitas levaram as mobílias, os gesonitas as cortinas e os moratitas transportavam e instalavam o tabernáculo. Está em Números 3 e 35. Muito bem. Abrindo mais, né? Essa parte que eu acho assim importante, né? Explicando melhor essa divisão para os irmãos em responsabilidade, os filhos de Gerson, que é do filho de Levi, ele, assim, abrindo mais essa responsabilidade, Gerson, eles tinham que cuidar da manutenção do tabernáculo, das suas cobertas, das cortinas, da entrada, dos que rodeavam o pátio, das portas do pátio, do altar, das cordas para o altar e
todo o tabernáculo sempre que preciso. Os coatitas, os coate, responsabilidade deles, as responsabilidades desses incidem sobre a arca, aí já adentrava, por isso que eu disse aos irmãos, do santo, que era os coatitas, e os coatitas era da linhagem de Levi, mas pegando aí a parte de os filhos de Arão, né? Eles cuidavam da arca, da mesa, do candelabro, do altar e vários utensílios usados no tabernáculo, do véu e de todas as reparações que for necessário fazer a cada uma dessas coisas. Merari cuidava das tábuas, das varas, das colinas, das bases, todos os recipientes, assim como os equipamentos necessários para o uso e mais ainda as estacas e as cordas. Isso aqui o Espírito Santo pediu para deixar registrado, porque ele é um Deus ordeiro. Cada um desta linhagem era responsável desse trabalho. O corpo. É que nem uma família, né? Lá na minha casa tinha 3 irmãs, então pesava mais para ela cuidar da cozinha, né? Então minha mãe fazia o almoço, dia hoje você lava. Aí ficava lá, não, e hoje eu lavo, e você seca, outra guarda. Aí no outro dia invertia, para não dar problema. Então Deus, sabendo de todas as coisas, ele disse, olha, vocês vão cuidar desse serviço aqui. Mas desarmar a tenda é pesado. Deus pediu assim. Ficar cuidando de catar papel na igreja? Nenhum trabalho é pequeno para o Senhor. A vocação dos sacerdotes dos levitas. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu da tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres comprovadas. Piedade, aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e a sua descendência, tendo em vista um caráter santo, distintivo da tribo de Levi. Aprove a Deus separá-los para o sacerdócio. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada para das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Os levitas, pois, foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues com o mesmo objetivo à igreja. Isso nós já falamos aos irmãos, né? Sobre esta vocação e que Deus chamou para esse ministério. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Queridos, você ser chamado para exercer uma função, um trabalho, e saber que foi Deus que lhe chamou, é muito importante, irmão. É muito importante. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, disse assim: separe para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Quando o Senhor chama, quando você é chamado por Deus para exercer um trabalho, e que realmente foi Deus que chamou, é de uma importância muito grande. Esse povo sabia, essa vocação, eles sabiam que o trabalho que eles estavam exercendo foi Deus que chamou, foi designado por Deus. Então, se você tem um chamado, e se você sente que você foi chamado por Deus para um trabalho, você deve se sentir muito honrado. Entender que não foi um homem que lhe chamou para esse trabalho, mas foi Deus. Isso tem uma importância muito grande. Veja o que está escrito em Levítico 21:16.
E disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, olha que coisa linda, irmãos. Levítico 21:16. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimentos. Aqui, Deus vai vai restringir, Deus vai dizer como esses homens, mesmo sendo da sua linhagem, eles deveriam se portar para exercer esse ofício. Veja como era um pouco difícil. Assim, é o critério. Nenhum homem que tinha algum defeito poderá aproximar-se. Não podia ter nenhum defeito. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha rosto defeituoso ou corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículo defeituoso. Nenhum descendente do sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-lo ao seu Deus. Exigência de Deus, não poderia. Agora, passando para os nossos dias. Queridos, o que Jesus fez foi algo de uma excelência muito grande. Tudo isto aqui, agora, para você ser sacerdote, não tem nenhum peso. Porque esse homem precisava passar por um critério muito grande para ser sacerdote e apresentar perante o Senhor. Não podia ter nenhum defeito. Nada, tinha que ser perfeito. Hoje, através do sacrifício de Jesus, você pode ser um sacerdote. Não por você, mas por Ele. Vejam que o que Jesus fez por nós é de uma grandeza muito grande. É de uma amplitude muito grande. Porque não bastasse você ser da linhagem de Arão, pertencer à tribo, fazer tudo certinho. Eu sou, mas você precisa se enquadrar aqui. Porque tipificava a Cristo. Então, naquela época, para você exercer essa função, não era nada simples. Nada de simples, né? Mas hoje você pode ser esse sacerdote, mesmo carregando, quem sabe, algum defeito físico ou coisa semelhante. Sabe por quê? Porque Jesus fez tudo por nós. O véu do templo se rasgou e agora você pode ser esse sacerdote para falar com Deus. Amém? Muito bem. Eu trouxe aqui alguns versículos, mas nós vamos ter... eu acho interessante que o último sacerdote que encerrou a velha aliança foi quem? Uma das exigências do sumo sacerdote que tinha, irmãos, na época, que Deus estabeleceu, está em Levítico 21:10. O sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado óleo ou unção e tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. O sumo sacerdote, ele não podia raspar a sua cabeça, ele não poderia se achegar ao cadáver, mesmo que sendo dos seus pais. Exigência de Deus. O sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes. Ele não podia se achegar a cadáveres. Existe uma restrição que mesmo que fosse dos seus pais. E outras coisas mais. Mas existe algo interessante que aconteceu para mostrar que realmente findou esse negócio de sumo sacerdote da linhagem araônica. Veja o que aconteceu com este homem. Mateus 26:65.
foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir? Blasfêmia. Quem foi este homem? Anás. Foi o último sumo sacerdote que exerceu sua função. O que ele fez? Ele cometeu um pecado. Ele rasgou as suas vestes. E o sumo sacerdote não poderia rasgar as suas vestes, como sinal de estar indignado. Isto mostra realmente que findou, porque o último falhou, mostrando abertamente que ele tinha falhado. Também está registrado, Marcos também registrou esse fato, Marcos 14:63. E o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Significa: encerrou. Mas é importante registrar que o último, já mostrou que, assim, dizendo, não precisa de mais nada. Chave de ouro. Muito bem. Queridos, vou correr um pouco aqui para nós terminarmos. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente descendente de Arão, ungido vitalício a serviço de Deus. Passamos aos irmãos, descendência de Arão. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Por essa razão, o Senhor exigia que eles proviessem de uma tribo específica de Levi e de uma família ainda mais específica da casa de Arão. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se com maior autoridade espiritual da nação. Como disse aos irmãos no início, era a maior autoridade espiritual da nação. Era um símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel, constituída a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. Portanto, ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e ao Santíssimo Deus. Era sua responsabilidade também instruir o povo santo. Esse sumo sacerdote, irmãos, ele tinha esse papel de uma importância tal. Ele conversava com Deus, ele tinha essa função de entrar ali uma vez por ano no Santo do Santo, mas ele tinha que fazer, tinha todo um preparo. Se vocês lerem aí a nossa lição, os versículos bíblicos, eles tinham uma roupagem, eles tinham uma vestimenta, eles tinham duas pedras no peitoral. É impressionante essas pedras, né? Os irmãos já ouviram falar do Urim e Tumim? Esse cabo carregava assim dentro de um saquinho, ficava no peito, e essas pedras, eu tentei hoje procurar assim, como que é que eles faziam para identificar dentro de um assunto complexo. Eles estavam com uma dificuldade, o sumo sacerdote precisava de uma orientação, e Deus estabeleceu elas. Agora, como eles entendiam que positivo ou negativo, né? Eu não sei se essas pedras mudavam de cores, ou como isto eles podiam entender que era sim ou não, dentro de um assunto complexo. Então, o sumo sacerdote se valia dessas pedras que estavam no seu peitoral para identificar e decidir algumas coisas para o povo. Era o uso dessas pedrinhas, que era o Urim. Os irmãos vão ver muito a respeito disso. Está registrado no livro de Números, né? No capítulo 27, versículo 21. Muito bem. Agora, meu Deus, eles
Somente, agora eu vou dizer, somente eles podiam fazer isto. Somente eles entravam uma vez por ano no Santíssimo. Somente ele aspergia o sangue no propiciatório. Somente ele usava o peitoral com o nome das 12 tribos de Israel. Somente ele tinha o direito de consultar o Senhor mediante o Urim Tumim. Somente eles podiam fazer estas coisas, né? Restrições. Não podiam descobrir a sua cabeça, não podia rasgar as suas vestes, Levítico 21:10, não podia se chegar a qualquer cadáver, mesmo dos seus pais, Levíticos 21:11. Eles se tornariam impuros, né? Muito bem, ungido para o ofício, o Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário no culto divino. Sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Eles eram ungidos. Agora, quando isso inaugurou, irmãos, vou correr aqui para os irmãos, quando Deus instituiu essa cerimônia, tá? Está em Levítico capítulo 8, versículo 2. Primeiro foi usado um novilho, né? Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do novilho, que foi degolado à porta da tenda como oferta pelo pecado. Depois, isso aí ia trazer purificação a Arão e aos seus filhos. Depois, em segundo lugar, irmãos, houve, eu estou dizendo para os irmãos, o dia da instituição, que isso ia ficar para as futuras gerações. Depois do novilho, foi um carneiro. Esta oferta simbolizava a consagração ao Senhor e não um sacrifício pelo pecado. O primeiro novilho foi pelo pecado. O carneiro foi para a consagração ao Senhor. Depois veio o terceiro carneiro. Também esse carneiro, eles colocaram as mãos sobre ele, depois de degolado, e depois eles pegaram o sangue desse carneiro. Isso foi algo que aconteceu assim realmente impressionante. Eles pegaram o sangue do carneiro, desse terceiro animal, isso no dia da instituição, eles pegaram o sangue e foram lá e colocaram na orelha direita de Arão e de seus filhos. Depois pegaram o sangue, colocaram no polegar direito. E depois pegaram também o sangue e colocaram no polegar direito do pé. O que isso significa? O que isso quer trazer para nós? Simbolizava, irmãos, que colocaram o sangue na orelha direita, simbolizava que o seu ouvido foram consagrados ao Senhor. Que eles deviam ouvir a voz de Deus. E que eles deveriam estar atentos ao que Deus ia falar. E que eles seriam o canal de Deus para o povo. E nós hoje, será que nós estamos com as nossas orelhas marcadas por sangue? Para ouvir a voz de Deus e ser o canal de Deus para o povo? Nós precisamos. A ponta do dedo manchada com sangue significava que esse povo, que esse sacerdote deveria conduzir o povo, julgar o povo, ensinar o povo. Era de uma importância muito grande. Quando chegava alguém falando mal do vizinho da tenda, o sumo sacerdote diz: está escrito aqui, você não pode falar mal do seu vizinho. Você não pode falar mal do seu vizinho. Você não pode dizer isso. Então o seu polegar tinha que estar manchado de sangue, um compromisso com Deus, de julgar corretamente, não usar 2 pesos e 2 medidas. Eles tinham que cuidar do povo, zelar do povo, ensinar a lei do povo, para o povo, como conduzir o povo corretamente. Era um trabalho sacerdotal. Agora, por que a ponta do seu dedo polegar também deveria estar manchada de sangue? Levar o povo ao caminho do Senhor.
Eles tinham que respeitar as festas. Ensinar o povo o que Deus queria. Queridos, é o que nós devemos fazer hoje. Hoje, quem tem que fazer é o pastor? Nós somos sacerdotes de Deus. Você deve ajudar um ou outro. Nos percebe que a responsabilidade agora é de todos nós? Às vezes nós sentamos lá no cantinho e dizemos, não, eles têm que fazer. Eles têm que fazer. Hoje o Espírito Santo nos chama aqui nesta manhã para dizer, todos nós temos essa responsabilidade de estar com os nossos polegar ungidos, nosso mão, do pé e nossa orelha, para ouvir a voz do Senhor. Não é a voz da novela, não é a voz do mundo, não é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus? Não. O sacerdote deveria estar atento ao que Deus ia dizer e que eles deveriam falar com o povo. Queridos, o cargo, já disse para os irmãos que era vitalício, já falei isso aos irmãos, os deveres deles, os direitos, também já passei para os irmãos, e eles eram santificados ao Senhor para exercer esta função, eles deviam ser essa referência, a pureza, deviam ser o exemplo. Eu estou aqui já no ponto 9, né? Santificar ao Senhor, em virtude do seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo rigor. Tornar-se uma referência espiritual e moral. O sacerdote, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinha obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Os filhos de Eli, em consequência do seu proceder, tornar-se um péssimo exemplo aos israelitas, e por causa disso Deus os matou. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Eles tinham que ser essa referência para todo o povo. Vamos para essa conclusão. O sacerdote levita era glorioso. O sacerdócio levita era glorioso. Seus membros eram considerados príncipe de Deus. Coisa linda, né? Príncipe de Deus. Todavia o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que perecem. Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através de nossa vida venha o reino de Deus a este mundo que jaz no maligno. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É uma lição muito rica, viu, irmão? De uma importância muito grande para as nossas vidas nos dias de hoje. Como Deus usou seus critérios. E como Deus, quando Ele precisa, Ele está sob a lei, irmãos. Isso é de uma importância muito grande. Deus está sobre a lei. Ele havia colocado que deveria ser de uma forma, mas falhou, Ele mudou. Deus é Deus. Ele é soberano. Quando precisa, Ele faz as suas mudanças que Ele acha necessário. Contanto que o objetivo dele fosse alcançado. Que era o quê? A chegada do seu Filho.